Nesse instante, nós vamos iniciar a nossa reunião de oração. E eu apresento aos irmãos a minha saudação, desejando sempre que todos possamos contar e ter em nossa vida a bênção e a graça de nosso Deus o Pai, igualmente a paz de nosso Senhor Jesus e todas as virtudes do Espírito Santo, que possamos também contar com o amparo, a proteção da Santa Mãe, Virgem Maria Santíssima, da Santa e querida Vó Rosa, o Espírito Consolador e do santo e querido profeta, o nosso santo irmão Aldo. Eu desejo a todos que sejam muito bem-vindos a esta reunião de oração, boas-vindas que também dou aos nossos internautas que estão acompanhando em tempo real ou que irão acompanhar em um outro momento a nossa reunião hoje aqui da congregação de Chapecó de oração. E agora eu convido, por gentileza, os que estão sentados para ficarem em pé. Vamos cantar Igreja Forte, o número 1 do nosso inário. Em sentido de oração, assim oremos. Senhor nosso Deus, querido e amado Pai que és tão santo, poderoso, neste momento estamos aqui reunidos. Nos reunimos nesta igreja apostólica que o Senhor com Jesus restauraram nestes dias e também aqui cumpriram as promessas de Jesus que nos deu outro Consolador, a querida e Santa Vó Rosa. Aqui também foi formado e dado a nós para nos guiar, nos dirigir e nos ensinar toda a vontade do reino dos céus, o nosso santo e querido profeta irmão Aldo. O santo pastor que o Senhor, ó Jesus, prometeu e se referiu quando disse que iria formar um povo para o Senhor e para o Pai. Iria formar uma igreja para o reino dos céus aqui nesta terra. Cremos, confiamos que estas promessas aqui se cumpriram. Cremos e confiamos também no poder e na glória destes santos que foram formados nestes dias atuais. Nesse instante, suplicamos também a bênção e a graça do céu para esta santa reunião, a inspiração do poderosíssimo Espírito Santo de nosso Deus, que através do ministério da Santa Vó Rosa, o Consolador, que através do ministério do profeta Santo Irmão Aldo, inspira este ministério que está aqui presente, para que tenhamos facilidade ao executarmos os nossos dons e cumprirmos com os nossos deveres, e que esta reunião
ela possa sim ser tudo realizado segundo a vontade soberana do Pai, nosso Criador. Que também aqui possamos encontrar o alimento e fortalecer nosso espírito, que tenhamos sempre o ânimo, a coragem, a força para sermos um povo vencedor e provarmos ao mundo que esta Igreja Apostólica realmente é do céu, que esta Igreja Apostólica realmente é de Deus, de Jesus e do Espírito Santo, e que a Santa Vó Rosa e o profeta Santo Irmão Aldo são os presentes de Deus na atualidade, santos poderosos formados para assim cooperar, ajudar e abençoar a vida dos que crerem e confiarem no ministério e na existência destes santos poderosos. Declaramos a partir desse instante esta reunião de oração iniciada, e que tudo que aqui for feito tenha um único objetivo de louvar e exaltar aos santos e anjos, e de uma forma que possa assim este louvor ser expressado hoje nesta reunião de oração e para todos sempre. Amém. A nossa reunião está assim iniciada e nós vamos cantar agora o Espírito Santo, o número 82 do nosso inário. Apostólica, de
para o Espírito voltar para o glorioso céu de luz. Muito é preciso aqui lutar, honrando o nome de Jesus, anunciando ao mundo com muito amor o poder profundo do Espírito Consolador. Então deixe orgulho de lado e a impaciência também. Deixe a incompreensão e busque somente o bem. Queira somente carregar a paz em seu coração, pois ela é uma virtude perfeita para ganhar a salvação. O Espírito Consolador é a Santa Voz Rosa amada, que junto ao seu sucessor ilumina a nossa estrada, e eles estão sempre unidos num só coração e nos guiam neste santo caminho, caminho da salvação. E para seguir este caminho é preciso ter bastante humildade, amando sempre ao próximo com muita sinceridade, e assim vamos caminhando neste caminho de luz, com a Voz Rosa e seu santo nos guiando. Iremos morar com Jesus, iremos morar com Jesus.
Chegamos agora no momento da mensagem de nossa reunião, que hoje é uma reunião de oração. E a mensagem que está aqui no boletim, para que possamos estar assim meditando, fala sobre o Espírito Santo, aonde diz o seguinte: no reino dos céus todos são santos, contudo destaca-se o Santíssimo Espírito, que é superior em poder, sabedoria e virtudes. Trata-se do Espírito Santo de Deus o Pai, de quem emana todo o comando do reino, inspirando tanto o próprio Pai quanto os santos. Desde sempre existiu a Santíssima Trindade, composta pelo Pai, pelo Filho primogênito Jesus e pelo Espírito Santo. A perfeita unidade espiritual entre essas três pessoas levou à interpretação de que seriam uma só pessoa. No entanto, são três e juntos formam essa unidade espiritual. Atualmente, a Santa Vó Rosa, agraciada com o título de Espírito Consolador, integra essa unidade divina. Conforme mencionado por São Paulo, quando ele disse: há um só corpo e um só Espírito. Isso reflete a realidade de que o Espírito do Pai é a fonte de vida para todos os que pertencem ao seu reino. Consequentemente, os fiéis ao Consolador, que vivem em consagração, santificação e sob a graça de Jesus, de Maria Santíssima e do santo profeta Irmão Aldo, juntamente com os santos dos céus, constituem um só corpo, mantendo uma perfeita unidade espiritual com o reino dos céus. Essa unidade é garantida pela atuação do Espírito Santo do Pai, que por meio de sua unção, virtude, sabedoria e poder utiliza o Pai, o Filho, o Consolador e as virtudes do santo profeta Irmão Aldo, para sustentar espiritualmente seus verdadeiros filhos aqui nesta terra. Por outro lado, os pecadores, cujas almas carecem de vida espiritual, devido aos seus costumes e vontades contrárias à vontade divina, permanecem separados neste mundo. Jesus, em sua oração, ele disse: eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles, como me tens amado a mim. Jesus, nesta oração ao Pai, ele roga pela unidade espiritual de seus verdadeiros seguidores, destacando que estes foram consagrados a Deus, vivendo separados do mundo. Além disso, roga pela vinda do Consolador, a quem confere a missão de, pela graça e virtude do Espírito Santo, preservar a perfeita unidade de seu reino. Portanto, Jesus orou ao Pai pela unidade espiritual daqueles que vivem com Ele e para Ele, sendo por conseguinte santificados e possuindo uma alma de natureza divina. Atualmente, tal unidade é mantida pela proteção do Consolador e do seu santo sucessor, conforme estabelece esta doutrina, uma vez que é o Espírito Santo do Pai quem une todos os santos,
tanto nos céus quanto na terra. Assim, o corpo de Deus consiste na soma dos espíritos da mesma natureza divina, criados à imagem e semelhança de Jesus. Por esse motivo, ensinamos que toda pessoa pertencente a Deus deve refletir a verdade e a luz. Dessa forma, tornam-se conhecidos os espíritos que pertencem a Deus, tanto os que habitam em sua glória, quanto os que ainda vivem no corpo, mas fazem parte do reino dos céus. Esses espíritos devem demonstrar essa união ao corpo de Deus por meio de seus frutos, que refletem as virtudes do Espírito Santo do Pai em suas vidas, tais como justiça, verdade, fidelidade, lealdade, caridade, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, honestidade, integridade e temperança. É importante destacar que qualquer pessoa que declare possuir o Espírito Santo, mas não manifeste tais qualidades, na verdade não o possui. Da mesma forma, nenhum espírito que se apresente como pertencente a Deus, mas que não inspire a santificação ou não produza estes frutos, por meio de suas obras, não é verdadeiro e nem provém do Espírito Santo do Pai. Em contrapartida, aqueles que produzem continuamente tais frutos, demonstram sua ligação com o Espírito de Deus, que não se associa a nenhum outro espírito das trevas. O Espírito Santo habita apenas entre os santificados e preparados, cujos espíritos também são santos. São Paulo, referindo-se aos seguidores fiéis de Jesus, ele disse: no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, e no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em espírito. Por outro lado, o corpo corruptível torna-se morada do espírito das trevas, do pecado e de toda maldade, já que os espíritos maus habitam junto aos pecadores. O espírito em pecado e nas trevas é, portanto, dominado pelo espírito da desobediência e da morte. Ressalta-se ainda que as virtudes do Espírito Santo, concedidas por meio de sua unção, são proporcionais ao grau de santificação e ao mérito espiritual dos fiéis. Quanto maior for o nível de santificação, purificação ou aperfeiçoamento espiritual, maior será a santidade alcançada. Ao Espírito Consolador foi atribuído o poder de representar o Pai, o Filho e o Espírito Santo na realização de sua obra terrena, voltada à salvação e santificação das almas. Por essa razão, a Santa Voz Rosa concede mais de sua graça, sabedoria, entendimento e inspiração aos fiéis santificados e consagrados desta Igreja Apostólica, que se mostram leais e úteis em seu ministério. Quanto maior for a humildade, a sinceridade, a fidelidade a ela, mais ela pode inspirá-los, pois é usada pelo Espírito Santo do Pai para tal propósito. O mesmo poder também é concedido ao santo profeta e irmão Aldo. Os santos e anjos auxiliam na distribuição desta graça e na inspiração aos servos de Deus, pois também possuem virtudes e o poder do divino Espírito Santo.
Essa verdade é confirmada nas palavras do Apocalipse, de autoria do apóstolo São João, quando disse: estes santos que estão diante do trono de Deus e os servem de dia e de noite no seu templo, porque o Cordeiro Jesus que está no meio do seu trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. Essa mesma mensagem, irmãos, foi pregada por Jesus ao afirmar: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Com essa expressão figurada, rios de água viva, Jesus referiu-se à palavra inspirada pelo Espírito Santo, que hoje nos é transmitida por meio da Santa Voz Rosa e do santo profeta Irmão Aldo. Esta é, portanto, a mensagem contida aqui no boletim. O que quero, primeiramente, lembrar com os nossos irmãos internautas e também esclarecer aos nossos visitantes, estes que muito nos honram com a sua visita, presença nesta reunião de nossa Igreja Apostólica, é que aqui na Igreja Apostólica da Santa Voz Rosa e do profeta Santo Irmão Aldo, o Espírito Santo de Deus, ele opera, ele, irmãos, inspira, e ele também se revela. De que forma que isso tudo ocorre? Da mesma forma que foi no passado, na época dos outros profetas que aqui viveram e dirigiram, guiaram um povo para Deus. Acontece hoje, na era do Consolador, a manifestação do Espírito Santo, da mesma forma como foi a Jesus quando ele cumpriu seu ministério terreno, naquele corpo santo nascido da Virgem Maria Santíssima. Irmãos, nesta Igreja Apostólica, a santa e querida Voz Rosa, quando estava no seu corpo físico, no início desta Igreja Apostólica, lá na década de 50, quando ela entrou pela primeira vez a um local muito simples que estava iniciando em São Paulo, na capital, e ao ela ouvir uma palavra que realmente lhe chamou a atenção, e ela sentiu que ali, naquele local simples que estava iniciando, mas que realmente tinha uma palavra de poder, uma palavra de motivação e também para transformação. Irmãos, ela chegando em sua casa, ela fez um voto para o nosso Deus. Não que ela precisasse transformar a sua vida ou mudar a maneira de viver, porque ela já havia provado, ela estando com aproximadamente 60 anos de idade, ela já havia provado para o nosso Deus de que realmente ela era, irmãos, possuidora de qualidades, virtudes, para que a promessa de Jesus, do outro Consolador, se cumprisse na vida dela. Mas, irmãos, ela havia nascido predestinada, ela nasceu predestinada para esta missão. E ela possuía o poder, os dons, foi o que lhe fez sentir que aquele local realmente poderia se transformar, ser o que hoje é a Igreja de Deus e de Jesus aqui nesta terra. E a partir dali, irmãos, daquele momento que ela prometeu
se dedicar inteiramente em benefício da obra de Deus aqui na terra. Foi aí então que ela, possuindo mérito, qualidades, virtudes, o Espírito Santo se manifestou a ela. Se manifestou a ela através de Jesus e do Pai. Acabamos de ouvir que o Espírito Santo, na glória dos céus, está acima de tudo, de todos os santos. Ele é a fonte do poder. Ele é a fonte, irmãos, da sabedoria de Deus, da sabedoria dos santos, a sabedoria que alcançamos ao ouvir, conhecer e praticar a nossa doutrina e disciplina apostólica. Porque a partir daquele momento que o Espírito Santo passou a se revelar a Santa Vó Rosa, quero esclarecer nesse instante um ponto importantíssimo. Igual acontecia na época dos profetas do passado, igual ocorreu quando Jesus, naquele corpo santo, cumpriu seu ministério. O Espírito Santo se manifestou a Santa Vó Rosa através de Jesus e do Pai, falando de forma muito bem clara, não em língua estranha, não, irmãos, machucando pessoas, derrubando pessoas, não. O Espírito Santo se manifestou a Santa Vó Rosa de forma muito bem clara, harmoniosa, perfeita como é o reino dos céus. E da mesma forma que lá na época do profeta Moisés, Deus se manifestando através do seu divino Espírito Santo, aquele profeta deu as leis, os mandamentos, para que aquele povo fosse realmente dele Deus, filhos dele aqui na terra. Assim foi com a Santa Vó Rosa, que nos deu esta doutrina perfeita, que não entra em contradição em momento algum, que nos deu esta disciplina, que dá para quem pratica, para quem vive, na maneira de se vestir, de andar, de falar, concede a honra, a decência, e o que é mais importante de tudo, a proteção do reino dos céus, através do imenso poder que a Santa Vó Rosa recebeu de Jesus e do Pai, poder que emana do Espírito Santo. Este Espírito Santo, de Deus o Pai, e que estamos dedicando esta reunião de oração. Irmãos, após a Santa Vó Rosa receber estas revelações da doutrina, da disciplina, da forma que deveria ser a nossa fé, crendo nos santos, acreditando no ministério e no galardão dos santos no reino dos céus, após também ela implantar em nossa igreja tudo conforme a vontade de Deus, como devia ser a reunião de oração, a reunião normal, as reuniões de Santa Comunhão, tudo que temos, até mesmo os hinos de nossa igreja, o Espírito Santo se manifestou a Santa Vó Rosa, orientando, e através dela inspirou muitos apostólicos lá daquela época. Assim como pode ocorrer na vida dos que merecem hoje também, a escrever nossos hinos realmente da forma que o santo irmão Aldo dizia, uma música sacra, uma música, irmãos, que não é copiado do que existe no mundo, mas hinos para conversão, hinos para santificação, hinos para consolar a alma de quem está sofrendo, passando por lutas, para ter ânimo, coragem. Isso tudo é o Espírito Santo atuando em nossa igreja. Irmãos, isso tudo é possível
graças à santa e querida avó Rosa. E a partir daquele momento que aos céus ela foi levada e coroada o Espírito Consolador, o Espírito Santo passou a se manifestar ao profeta Santo Irmão Aldo, também possuidor de qualidades, de mérito, de santidade. Irmãos, nós ouvimos muito bem aqui falando. O Espírito Santo, ele não se manifesta a pessoas que estão em pecado. E muito menos num ambiente como este, em 20, 15 pessoas ao mesmo tempo. Não. Nunca foi assim. Sempre o Espírito Santo se manifestou para os escolhidos, para os predestinados, para os preparados por Deus para ter um ministério, para dirigir e guiar o seu povo nesta terra. E sempre falou de forma clara e objetiva toda a vontade de Deus o Pai para o seu povo nesta terra. Para, irmãos, existir o mérito, a santificação. Ainda ontem em Xanxerê eu falei com os irmãos. A Igreja Apostólica ensina de forma exclusiva e única no mundo de que para receber uma bênção, uma graça, um milagre, o que vamos pedir nas nossas orações daqui a pouco, daqui a alguns minutos, o que o senhor, a senhora, você jovem, o nosso internauta que não pôde estar aqui por um motivo justo, vai pedir. Irmãos, é preciso ter mérito, merecer o mérito alcançado pela santificação, pela fé, pela confiança no poder da Santa Avó Rosa, do profeta Santo Irmão Aldo. A confiança de que mesmo que venham as lutas, porque aqui na terra estamos sujeitos a elas, elas virão. Um problema de saúde, um problema financeiro, uma falta de trabalho, uma dificuldade, às vezes uma luta também na família, no matrimônio. Irmãos, o Santo Irmão Aldo, quantas e quantas vezes ele disse: o inimigo de nossas almas não fica de braço cruzado vendo a vitória do povo de Deus. Ele luta contra os escolhidos. E muitas vezes ele luta também através das ilusões para enfraquecer a fé de alguns, para colocar dúvida, para a pessoa muitas vezes ficar impaciente. Mas e por que eu não recebo essa cura? Por que eu não recebo este milagre? O que está acontecendo? A Santa Avó não está me abençoando? E muitas vezes acaba até indo em lugares que ao invés de solucionar, às vezes vai causar mais problema ainda. Irmãos, tudo que é preciso para sermos vitoriosos, tudo que é preciso para sermos felizes no nosso amanhã, o Espírito Santo de Deus se manifestando a Santa Avó Rosa, nos ensinou. E ela, Santa Avó Rosa, através de tudo o que ela sempre aqui nos mostrou, e pelo poder que ela tem, ela também nos inspira. Tanto para nossa santificação, para dizermos não ao pecado, para vencermos as ilusões, também para servir a igreja. Ela, Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, concede a inspiração que emana do Espírito Santo para o pastor que
buscou, que estudou, que procurou compreender o assunto para ensinar a igreja. Eu lembro que a missionária Odete dizia nas aulas obreiros, que hoje ouço a gravação. Ela dizia assim: a Santa Voz Rosa tem o grande poder de inspirar o coro para cantar mensagens, o regente para reger, para ensinar o hino ao coral, o músico, o pastor, o obreiro, a diaconisa, mas estes precisam ter o conteúdo. Ela inspira o que buscamos. Não vai adiantar o pastor dizer: o irmão Aldo me inspire, eu vou deixar para ler esse boletim lá em cima do púlpito. O coral: vamos fazer uma festa, mas ensaio é muito cansativo, vamos deixar para cantar lá na hora, o que sair tá bom. A Santa Avó vai inspirar. Se faltou esforço e dedicação, ela também aplica a justiça divina, que também o Espírito Santo é a fonte. Ouvimos aqui a justiça, a paciência, a humildade, a mansidão, a temperança, tudo vem deste grande poder, mas para os que são merecedores. Não adianta nada, irmãos, a pessoa às vezes estar falando em voz alta até na rua, gritando e dizendo que o Espírito Santo lhe revelou, que aceitou Jesus, que tem Deus em sua vida, como ouvimos aqui, se as suas atitudes e se os frutos do seu viver não condiz com a vontade de nosso Deus e com tudo que o Espírito Santo tem para conceder para nós. Ontem também falei lá em Xanxerê e repito aqui. Jesus, ensinando o seu povo a orar, ele disse: quando fores falar com Deus, não precisa com fanatismo sair gritando na rua. Não precisa também fazer como os hipócritas, que muitas vezes, os orgulhosos que oram em voz alta, se exaltando de algo que dizem ter na vida e terem recebido de Deus. Porque às vezes o inimigo de nossas almas também concede algo para iludir a pessoa e mantê-la no erro. Mas Jesus disse assim: quando fores falar com Deus, entra no teu quarto, nos teus aposentos, ele disse, fecha a porta e em sigilo fale com o Pai que estás nos céus, que em sigilo irá te ouvir, irá lhe conceder o que estiver merecendo. Observaram, irmãos, que o mesmo que Jesus ensinou lá no passado, inspirado pelo Espírito Santo, provando que está na doutrina, que na obra de Deus tudo se repete, aqui estamos novamente, a Santa Voz Rosa e o Santo Irmão Aldo nos ensinou da mesma forma. Inclusive, é desta forma que vamos fazer agora, ao fazer a nossa oração. Para finalizar, aos nossos visitantes, quero muito poder ter contribuído para que tenham entendido que na Igreja Apostólica o Espírito Santo está atuando sim. Se manifestou a Santa Voz Rosa e o profeta Santo Irmão Aldo, e tem inspirado os fiéis e verdadeiros, transformado vidas e feito com que esta obra seja grandiosa e especial como ela é. Agradeço a todos pela presença, o trabalho que foi feito por todos, e agora convido a todos para ficarem em pé, por gentileza. Nós vamos passar para o momento da oração. Vamos cantar agora, primeiramente, um hino que nos prepara para a oração, é o hino Nossa Oração, o número 85 do nosso inário. Salvador, e
Todos em pensamento, em voz baixa, vamos orar. Oremos. A todos, mais uma vez, os meus agradecimentos e em sinal de reverência vamos orar finalizando a reunião. Oremos. Querido Deus, nosso Pai Criador, ao findarmos esta reunião de oração dedicado ao Teu bendito e poderosíssimo Espírito Santo, dedicado a Jesus, a Mãe Virgem Maria, a Santa Vó Rosa, ao profeta Santo Irmão Aldo. Nós estamos agradecidos por termos assim recebido todas as mensagens cantadas e também a mensagem do boletim, nos esclarecendo e fortalecendo nossa fé. Palavra esta que o Senhor nos deixou, Santo Irmão Aldo, que representa as revelações do Espírito Santo a este povo, revelações atualizadas para os dias de hoje, perfeitas e santas, provando realmente o Teu maravilhoso e glorioso ministério de profeta, provando o glorioso ministério da Santa Vó Rosa, o Consolador. Cremos e confiamos que também receberam todo o poder e glória, o poder que emana do Espírito Santo, para atender, para ouvir os pedidos de oração que estão contidos aqui na caixa de oração no púlpito, as orações, Santo Irmão Aldo, Santa Vó Rosa, que os teus filhos e filhas fizeram há pouco. Também a Senhora Santa Vó tem o poder de ir com a Virgem Maria, com o Santo Irmão Aldo, com os santos dos céus, visitar os lares destes internautas que não estão aqui por um motivo justo, que possam ser também abençoados e amparados. Dar a recompensa a estes irmãos que aqui vieram, abençoar os nossos visitantes. Também lembramos, ó Jesus, daqueles que não estão aqui por motivo justo. Às vezes lá no hospital, esperando por uma cirurgia, esperando por um momento, às vezes delicado, para poder voltar a ter a saúde deste corpo físico, poder voltar a trabalhar em benefício do reino dos céus. Santa Vó Rosa, com seus santos e anjos, possa estar com estes, consolando, confortando, amparando e solucionando segundo a vontade de Deus estes problemas, estas dificuldades. Creiam, queridos e amados irmãos, internautas visitantes, que a bênção e a graça destes santos e anjos está presente, sendo concedido a cada um ao findar desta reunião de oração. E que as virtudes do divino e poderosíssimo Espírito Santo possa ser concedida, possa inspirar a vida dos irmãos para nos santificarmos e nos darmos o direito da felicidade, da vitória e da salvação. Que assim seja hoje, ao findar esta reunião de oração e para todo sempre de nossa jornada. Amém. A nossa reunião de oração está encerrada. Paz do Senhor a todos e até uma próxima oportunidade.